Olá amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileiro MFTV. Hoje o programa da nossa 15ª rodada, mas antes tem um recado para falar para você que acompanha todos os programas. O último da 14ª rodada, infelizmente eu tive um problema, choveu muito aqui onde eu moro no estado de São Paulo. Eu fiquei sem luz sexta-feira o dia inteiro, que é o dia que eu faço a produção do programa, eu recolho, gravo. Coloco pra vocês na edição e tudo mais. E não, voltou 3 da manhã. Quando eu acordei no sábado já tava com luz, mas não ia dar mais tempo. Então eu falei, é melhor esperar não ter essa rodada do que fazer um negócio mal feito. Estou de volta pra você aqui na 15ª rodada. Então sem mais delongas, vamos começar. Mas antes, deixe seu like, ative o sininho, comente, compartilhe. E isso aí, vamos lá. O primeiro jogo do final de semana foi sábado, 5 horas. O Vasco da Gama enfrentou o Flamengo e perdeu por 2-1 de virada. O Vasco abriu o placar no Thales Magno, logo depois Léo Pereira empatou e Bruno Henrique virou. Ainda teve um gol anulado do Germancano no finalzinho do jogo e acabou em 2-1. Depois, às 7 horas, a quebra do tabu finalmente aconteceu. No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o São Paulo e perdeu por 2-0. Vamos ver o que Leonardo Lustosa tem a nos falar sobre a derrota do Verdão. Olá amigos da MFTV. Estou aqui para falar de Choque Rei, o clássico que aconteceu no sábado no Allianz Parque, com resultado positivo para o São Paulo, coisa que nunca tinha acontecido dentro da nova Casa Verde. Desde 2014 o Palmeiras tinha um tabu criado diante do São Paulo que nunca venceu nos 90 minutos na casa do Palmeiras. Mas, quando a fase é ruim, coisas ruins acontecem. Depois de 7 jogos de invencibilidade diante do Botafogo, uma derrota. E agora, diante desse tabu, uma derrota para o São Paulo. São Paulo do Diniz. Talvez doa até mais com alguns fatores, né? Fato é que o Palmeiras não joga futebol há algum tempo. A gente já falava aqui, eu já falei diversas vezes. O jogo coletivo do Palmeiras ele é inexistente. E o Palmeiras conseguia resultados por quê? Número 1. Os outros times também são muito ruins e não conseguiam seus resultados diante do Palmeiras. Não tinham mérito para isso. E o Palmeiras tem nomes individuais muito bons. Então conseguia alguns resultados na base do talento, da aleatoriedade das jogadas, do acaso, da bola vadia e tudo mais. Mas conseguia resultados, não perdia. Mas quando a fase é ruim, escancara esses problemas. Uma derrota já faz o treinador virar público e pedir reforços em um dos melhores elencos do Brasil. Na segunda derrota, num choque rei no Allianz Parque, era o pior cenário para o Palmeiras ter perdido. Palmeiras de luxa, né? E hoje, já é domingo. E não há movimentação de demissão do treinador. Pelo contrário. Segundo algumas informações, dão conta que a Leila Pereira, junto com a cúpula do Palmeiras, querem segurá-lo. O Palmeiras joga contra o Coritiba no meio de semana. Será possível que teremos mais uma derrota? Até quando, né? Se não há confiança no treinador, se sabe que não conquistará vitórias, né, dando água na boca do torcedor e tudo mais, com futebol bem jogado, porque ele não tem ideias, ele já passou, o tempo dele passou. Respeito demais o Lucha na história, é gigante. Mas o futebol de hoje pede muito mais que isso, muito mais. E já há nomes, a torcida do Palmeiras tem nomes, alguns conselheiros já têm nomes que hoje no mercado poderiam tirar muito mais desse time do Palmeiras, que agora está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, atrás de Fluminense, Santos, enfim. Uma decepção assim inconcebível. O sentimento do torcedor do Palmeiras não é nem de raiva e tudo mais, é de decepção, tristeza, porque daqui não pode sair mais nada além do protesto. Mas a nossa diretoria vive numa cúpula, numa bolha e nunca nos escutará. Pro Palmeiras é péssimo, segunda derrota seguida, já estava 20 jogos sem perder, vai e perde 2, agora já cai para a 7ª colocação, já sai do G6. E pro São Paulo é ótimo, com gols de Reinaldo de pênalti e Vitor Bueno praticamente no último lance. O São Paulo vence o Palmeiras fora de casa e eu acho que o Lucas Salgado tá bem animado, vamos ver. Olá a todos, espectadores da MFTV. Estou aqui para comentar o jogo entre São Paulo e Palmeiras. O Diniz entra de novo com as entradas do Luan e do Bruno Alves, né? Mudanças que ele só fez depois de ser eliminado da Libertadores, depois de estar com o cargo na Berlinda, pressionado pela diretoria e pela torcida. Ele muda o time e em 2 jogos o time não sofre gols, né? O resultado do jogo foi 2-0. O primeiro tempo,
foi muito amarrado. O time do Luxemburgo joga em setores e quebra a bola entre os setores. O São Paulo parece que, assim como no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, tem muita dificuldade para jogar o primeiro tempo, não sei porquê. É aquela troca de passes inobjetiva do Diniz, né? Troca de passes de um lado para o outro e um monte de cruzamentos sem noção. No segundo tempo, uma boa jogada sim, a gente consegue um pênalti. Indiscutível, eu acho, que pênalti. E o Reinaldo vai pra cobrança. O Reinaldo é muito competente batendo pênalti, isso a gente tem que admitir. O que dá pra contestar é: será que vale a pena ficar com o Reinaldo em campo? Ele é um lateral esquerdo que a maior parte das jogadas de gol que o São Paulo tomou na temporada saíram pelo lado dele. Ele tem jogo que ele acerta um cruzamento de 19 tentativas. Vale a pena ter um jogador tão ineficiente só pra de vez em quando ter uma chance dele botar um pênalti pra dentro? Não sei. E aí o que acontece é que o Luxemburgo fez 3 mudanças aos 15 do segundo tempo e mais 2 aos 25, se eu não me engano. Até aí o Diniz não tinha mexido no time. Uma crítica também que o Diniz tem aí, que ele demora muito para mexer no time, né? E aí aos 26, mais ou menos 27, pouco tempo depois das últimas substituições, o zagueiro Luan do Palmeiras sente. E aí o Luxemburgo mexe todo o esquema, ele não pode tirar o Luan. Ele joga o Luan para ataque, para tentar povoar o campo, ou para tentar só ser um posicionamento, né? E aí o Diniz também se acovarda, tenta jogar pelo resultado, recua as linhas defensivas, fica jogando só atrás, né? E numa jogada, uma saída de bola, aí eu tenho que falar, foi o futebol do Diniz, foi a saída de bola, foi o toque de bola. São Paulo toca a bola do Volpi até o ataque, até sair o gol do Vitor Bueno, né? São Paulo faz 0x0 e quebra um tabu na Arena Palmeiras. E assim, depois de quebrar um tabu na Arena Palmeiras, depois de uma vitória num clássico, a gente passa o final de semana como, hein? É, moleque! Vamos, São Paulo! São Paulo, que agora está na quarta colocação, com essa vitória, né? Já vai ter mais tranquilidade no campeonato, já conseguiu um grande feito, que é quebrar o tabu do Allianz Parque. E é isso aí. Bom, às 7 horas também tivemos Coritiba e Fortaleza, um empate péssimo em 0x0. Coritiba 18º, Fortaleza 8º. Bom, Fortaleza fazendo uma grande campanha nesse ano, está na 8ª colocação, está a poucos pontos do G6, enquanto isso Coritiba está mal, está a poucos pontos da lanterna, a situação está bem complicada. E no Mineirão, o Galo meteu 3x0 no Goiás. Vamos ver o que o Rafael Orsini tem a falar sobre mais uma vitória do líder do campeonato. Mais uma vitória do líder do campeonato, uma vitória simples, fácil e sem sustos. Nem parece o Atlético que o atleticano está acostumado. Rafael Orsini falando diretamente de Belo Horizonte do que ainda líder Atlético Mineiro com 3 pontos de vantagem contra o Flamengo, 2 pontos do Inter mais com um jogo a menos, mas o Atlético ainda mantendo a sua regularidade e mantendo o topo da tabela, que é o mais importante. Na última rodada, que infelizmente teve a derrota contra o Fortaleza, numa atuação ruim do Atlético, a gente conseguiu hoje não sentir tantas faltas dos desfalques que estão com a seleção. Alan Franco, Savarino e o próprio Júnior Alonso. O Goiás, um adversário fraco do campeonato, lanterna da competição, não deu muito trabalho para o Atlético. Pelo contrário, o Atlético jogou como quis, fez o gol logo aos 30 minutos, mais ou menos 35 minutos do primeiro tempo ainda, porque realmente era um ferrolho. Passar pela defesa do Goiás foi uma tarefa muito difícil. Mas depois do primeiro gol, tudo ficou mais fácil. Um pênalti sofrido por Sacha, Keno fez mais uma vez, hoje tem gol do Keno, é o novo lema do atleticano. O atleticano logo já começou a ficar tranquilo porque saberia que viria mais. E veio. Keno mais uma vez uma linda jogada, deu um cruzamento para Natan e por fim Marrone fechou a conta no 3x0. Liderança garantida, 3 pontos mais e ainda distância aos adversários. O Atlético aproveitou a oportunidade para conseguir manter o seu ritmo e agora tem que ganhar do Fluminense e depois, já contando de volta com os novos reforços, com os antigos reforços que estão em suas seleções, é para manter a regularidade, continuar conquistando os seus pontos e, como todo bom mineiro, comendo bem quietinho para a gente poder chegar no título final lá em fevereiro de 2021. Galo jogando muita bola, mais uma vez uma ótima atuação do Keno, um gol, uma assistência. Natan e Marrone fizeram os outros 2 gols. E o Goiás perde mais uma.
perde mais uma vez, agora sob o comando do Anderson Moreira, e tá complicado, tá muito complicado pro Esmeraldino. Já no domingo, 4 da tarde, o Santos recebeu o Grêmio na Vila Belmiro e venceu por 2-1, 2 gols de Marinho, 2 gols de pênalti. Diego Souza diminuiu para o tricolor e vamos ver o que o Henrique Paiva, direto de Madrid, tem a nos falar sobre a vitória do Peixão. Fala galera da MFTV, Henrique Paiva aqui de novo para falar sobre mais uma rodada do Brasileirão, na qual o Santos enfrentou o Grêmio na Vila Belmiro, né? O jogo ali que tinha muitas possibilidades de lei do ex, né? No Grêmio tinha David Braz, Vanderlei, que no caso podia ser uma lei do ex, ele fechar o gol, né? Pegar pênalti, enfim. Vitor Ferraz no banco, Robinho, que jogou no Grêmio, que jogou no Santos há muito tempo atrás. Enfim, mas no lado do Santos também tinha lei do ex, né? Pará, Marinho. O Cuca tinha alguns desfalques para esse jogo, né? Como, por exemplo, o Soteldo, que é titular do Santos ali na ponta esquerda. Tá servindo a seleção da Venezuela nas eliminatórias. Então ele teve que readaptar o time inteiro ali para jogar em prol do Marinho, que estava na direita, ou também do Caio Jorge, que estava jogando de centroavante, né? Bom, o jogo começou muito bom, o Santos partindo para cima do Grêmio sem medo. No primeiro tempo, o Santos praticamente mandou no jogo inteiro, né? Inclusive, perdeu muitas chances, que é o que eu venho falando há várias rodadas aqui. O Santos ataca e perde muitas chances, mas calma que eu já vou chegar lá quando o Grêmio empatar no jogo, né? Mas antes do Grêmio empatar, teve um lance ali pela direita, o cruzamento na área, bateu na mão do Paulo Miranda. O juiz deu pênalti para o Santos, que Marinho cobrou, muito nervoso, né? Muito nervoso, meteu uma cavadinha no Vanderlei sem chance nenhuma pro goleiro ex-Santos e abriu o placar. E aí vamos para o segundo tempo, que é onde eu quero chegar, né? Que o Santos continuou atacando muito, perdendo muitas chances, e aí o Grêmio chegou ao seu gol com o Diego Souza, que não é lei do ex, tá? O Diego Souza, apesar de ter jogado em muitos clubes, nunca jogou no Santos. Empatou o jogo pro Grêmio. Eu achava que o jogo ia acabar empatado, porque o Santos também tem muitos empates dentro de casa, né? Já empatou com o São Paulo, já empatou, enfim, com diversas equipes na Vila Belmiro. Mas aí, poucos minutos depois, o Jobson achou um lindo passe ali para a esquerda. O Arthur Gomes cruzou e o Marinho sofreu o pênalti de David Braz, que também era uma possibilidade de lei do ex, né? Mas ele acabou fazendo pênalti no Marinho. Inclusive, a troca foi um pelo outro, né? O David Braz saiu do Santos pro Grêmio e o Marinho veio do Grêmio pro Santos. A melhor troca do século. E aí o Marinho bateu mais uma vez o pênalti e marcou o segundo gol do Santos. Vitória por 2-1 na Vila Belmiro, que aproxima o Santos do G4. E na próxima rodada a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense. Ainda não vamos contar com o Robinho, né? Que eu prefiro não opinar sobre a contratação do Camisa 7. Porque, enfim, eu tenho meus princípios, que eu já falei lá no Instagram. Não só baseado em condenação, mas também futebolisticamente falando. Mas enfim, ele não estará ainda à disposição de Cuca para este jogo contra o Atlético Goianiense, dentro da Vila Belmiro, e se Deus quiser, mais uma vitória pro Peixão. Beleza? Um grande abraço, valeu e tamo junto. Santos que agora está conseguindo equilibrar desempenho com vitórias, está no G6, está a poucos pontos do G4, pode figurar nas próximas rodadas aí na classificação direta para a Libertadores. E o Grêmio decepciona, o Grêmio na 14ª colocação. Vamos ver o que o Lucas Rocha tem a nos dizer. Fala rapaziada da MFTV aqui para comentar mais uma rodada do Grêmio. Uma rodada trágica para nós, mais uma derrota contra o Santos, 2-1 lá na casa do Santos. É uma derrota bem frustrante, porque o Grêmio já começou errando, já começou na escalação, com a escalação do Cortez novamente na lateral. Né? O Diogo Barbosa tinha jogado muito bem em outro jogo, mas aí dessa vez o Renato tirou o Diogo Barbosa, botou o Cortez novamente, e fazendo aí uma estatística de que ele não usa os dois laterais ofensivos, né? Quando joga o Orejuela, joga o Cortez, e quando joga o Diogo Barbosa, joga o Vitor Ferraz. Nunca joga os dois laterais ofensivos, o que é uma perca muito grande para o time. Jogou o Tassiano também no meio de campo, que há pouco tempo estava para sair do time, e agora do nada ele virou solução. Jogou de titular no meio de campo, não jogou nada. Poderia ter dado chance a alguém da base ou até mesmo o Maicon. O Grêmio saiu perdendo de 1-0 pro Santos, um pênalti ridículo do Paulo Miranda. Depois, no segundo tempo, tem um pênalti pro Grêmio que não é marcado pro VAR, na minha opinião foi pênalti. Não é marcado, mas não podemos colocar na culpa da arbitragem. O Grêmio jogou muito mal, até consegue empatar o jogo, mas logo depois mais um pênalti ridículo,
que vem se repetindo nos últimos jogos, essa infantilidade da defesa do Grêmio. A culpa desse 2-1 eu coloco na conta do Renato, pelo termo da escalação, e porque tirou o Lucas Silva, que estava jogando muito bem, deixou o Tassiano, realmente errou muito o Renato, dá de colocar na conta dele e na conta da defesa do Grêmio. Agora espero que o Renato abra os olhos e não escale errado novamente, porque senão vai de mal a pior. Valeu! Bom, Grêmio aí com muita pressão, 3 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, 14 gols sofridos, né? 14 gols marcados, 14 gols sofridos. Então o Grêmio está muito desequilibrado, desequilibrado sim, na questão de resultado e atuação. O Grêmio está mal, não consegue entregar. Enquanto isso, o Fluminense venceu o Bahia fora de casa, dentro de casa, desculpa. E o Fluminense marcou o gol com o Nenê de pênalti, 1-0, Bahia perde. Vamos ver o que o Matheus Garzon tem a falar sobre a vitória do Fluminense. E aí galera, tudo bom? Matheus Garzon aqui para MFTV. Mais uma vitória aí do Fluminense, hein? Quem diria? Calando quem falou que o Fluminense brigaria para não cair no campeonato, hein? Estamos chegando à metade do campeonato, já estamos em quinto lugar. Minha conta já é quantos pontos faltam para 60 e alguma coisa, né? Que o céu é o limite para esse time do Odair. Brincadeira à parte, o Fluminense ganhando de 1-0 aí do Bahia e fazendo o que eu acho que deve, assim, que a gente pegou uma sequência muito tranquila aí nesses últimos jogos, né? Começando com Curitiba, que ganhou, o Botafogo que empatou, mas poderia ter ganhado, Goiás, e fechando essa sequência de jogos mais tranquilos contra o Bahia. E eu considero o Bahia mais tranquilo não pela falta de qualidade, que eu acho que o time do Bahia tem, se você comparar jogador com jogador, tem algumas posições com jogadores até melhores que o do Fluminense. Mas como o Mano Menezes está aí, tem um mês, eu acho, no cargo, e tendo jogo todo quarta e domingo, ele ainda não está conseguindo botar o time para jogar da melhor forma. Então, era um jogo que eu consideraria mais tranquilo para se ganhar, e ganhamos, né? Mesmo com todo os problemas que eu acho que a gente tem que apontar, né? Não é porque ganhou que tá tudo uma maravilha. Principalmente no meio do campo ali, sem o Araújo, o time fica um pouco perdido, né? Colocou o Nenê e o Iago Felipe para ficarem se revezando ali na ponta, e o Fernando Pacheco do lado direito, né? O Pacheco não tem jogado tão bem, embora eu acho que contra o Bahia, né, esse jogo ele tenha jogado relativamente bem. E aí o problema foi ficar aquela revezamento ali, o Iago às vezes caindo pela esquerda, Nenê pelo meio, Nenê na esquerda, que não é ponta, e o Iago subindo ali para tentar armar, e o Iago também não é bem isso que ele sabe fazer. Então, o time não jogou do jeito que poderia jogar no ataque, né? E ainda teve o problema que eu não sei quem deu essa orientação, de onde tirar essa ideia, que o Hudson subiu muito, muito, assim. Ele parecia, não sei quem jogando, porque toda vez que a bola ia na área, ele estava lá. Ele não estava como, digamos, um elemento surpresa, né? Ele estava lá como, sei lá, o Fred na área, toda hora. Toda jogada ele na intermediária. Toda bola cruzada na área, ele na área. E, assim, a gente sabe, o Hudson não tem a qualidade para fazer isso. Ele teve uma oportunidade e perdeu na cara do goleiro. Então, assim, o Hudson subindo, eventualmente, beleza. O Hudson toda hora subindo, não, né? O Dodge ficou muito mais atrás. Eu até entendo a opção, porque o Dodge não tem lá um dos melhores chutes de média distância, embora já tenha feito um belo gol, mas não é característica dele. E tem um bom passe, mas eu acho que o Hudson também não pode ficar subindo toda hora, né? Talvez quando voltar o Michel Araújo, essa
essa opção de ficar subindo toda hora, eu colocaria Dodi e Iago Felipe, Nenê, Michel Araújo de um lado, e aí, enfim, a gente tá ruim de ponta do outro lado, mas sendo Wellington Silva, Caio Henrique, ó, quem dera, Luiz Henrique, qualquer um da outra ponta tá meio complicado, fora o Fred, que continua jogando mal, né, faz um gol ali uma vez ou outra, mas muito lento, não sei o que explicar. O jogo agora é contra o Atlético Mineiro, né? A chance da gente perder é muito grande, né? Já foi sinalizado que o Nenê e o Fred podem ser poupados para a entrada do Ganso. E eu não sei se é o Felipe Cardoso que jogaria no lugar do Fred, mas enfim. Promessa de fortes emoções aí contra o Atlético. Espero que se... É aquele tipo de jogo que a gente já entra achando que vai perder, e se ganhar é para exaltar e subir de nível na alegria, no pensamento do que o Fluminense pode fazer no campeonato. Mas por enquanto, pé no chão ainda. O Fluminense tem plenas condições de, já no começo do segundo turno, aí, né, nas primeiras 5, 6 rodadas ali, já finalizar esse problema de rebaixamento e olhar daqui para cima. Tá certo? Um abraço aí, pessoal. Bom, o Fluminense no G6, né, tá na quinta colocação, poucos pontos do G4, voltando a se recuperar, né, o Fluminense tinha ficado um tempo sem vencer e tal, agora já embala 2 vitórias seguidas, mesmo jogando mal, tá fazendo uma campanha muito acima do esperado. O outro jogo, agora 6h15, foi do Atlético Goianiense contra o Red Bull Bragantino, no último jogo do time de Goiânia, sob comando de Wagner Mancini, venceu por 2-1. Vamos ver aí o que o nosso querido João Pedro Bolzan tem a nos dizer. Jogando no Estádio Olímpico, o Atlético venceu de virada o Red Bull Bragantino por 2-1, com gols de Janderson e Mateuzinho. O jogo não começou nada fácil para o Dragão, hein? O Red Bull Bragantino marcava muito em cima e dificultava a saída de bola do Dragão. Em uma dessas, o Jean entregou de graça para Claudinho, que marcou de cobertura por longe, um golaço. A partir daí o Atlético entrou no jogo. Principalmente pelas laterais, encontrava boas soluções. Porém, a falta de um atacante de ofício dificultava o Atlético empatar o marcador. Em um desses cruzamentos, a bola passou por Yuri e sobrou para Janderson, que chutou cruzado e empatou. No segundo tempo, o jogo não mudou muito de figura. O Atlético continuou buscando as laterais e conseguiu a virada. Veio com Mateuzinho, também em chute cruzado. O jogo foi bom, mas a grande notícia do final de semana foi a saída do técnico Wagner Mancini. Eu, francamente, não o culpo. Além de ter perdido o Jorginho e Renato Kaiser, perdemos também neste final de semana o meia Edson, volante que vinha se destacando no campeonato para um time da Arábia. Visto com a falta de a questão de alternativas para o time diminuindo, eu não culpo o técnico Wagner Mancini por deixar o Dragão. Vai receber bem mais, vai ter um contrato mais longo. E para os torcedores corintianos eu posso dizer que é um ótimo técnico. Um técnico que deveria se valorizar mais. Sempre aceita trabalhos para apagar incêndio em times melhores. Sempre que teve a chance de comandar uma equipe de início ao fim, sempre mostrou que tem, sim, suas qualidades. Todo sucesso aí pro professor. Valeu! Bom, o Atlético Goianiense fazendo uma campanha extremamente surpreendente, por isso que o Wagner Mancini foi o escolhido da diretoria do Corinthians para assumir o cargo na 12ª colocação agora, e o Red Bull Bragantino na 19ª colocação, 12 pontos apenas. Vamos ver o que o senhor José Walter tem a nos dizer. Olá, amigos do Brasileirão MFTV, vamos então falar um pouquinho de mais uma derrota do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série A, dessa vez contra um adversário direto na sua luta contra o rebaixamento, o Atlético Goianiense. A equipe jogou fora de casa, conseguiu até sair na frente do placar com o Claudinho, sempre ele nas jogadas, sendo um dos poucos destaques do time na competição.
O Bragantino sofreu muito com a questão de desfalques, não tinha o Alejandro, que é o seu centroavante titular, que apesar de também não estar vindo tão bem assim, era o que tinha pro ataque. O Arthur também não estava em campo, que também junto com o Claudinho é um dos principais destaques. O Bragantino chegou a sair na frente, como eu falei, no primeiro tempo, mas acabou levando a virada, perde mais uma no campeonato, o time está lá na zona de rebaixamento, com uma situação extremamente complicada, uma situação realmente muito difícil. O técnico Maurício Barbieri sinalizou aí que algumas dispensas devem acontecer, ou jogadores sendo afastados e etc, justamente por essa questão aí de muitos jogadores não estarem rendendo nem um pouco do que se esperava desses atletas, dado em conta todo o investimento, né, que o Bragantino fez para essa temporada. E o próximo adversário não é nada mais, nada menos do que o Flamengo no Maracanã. Então, realmente, parada dura para o Bragantino, que vive uma situação complicada na competição. Mas é isso aí, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Bom, próxima partida, também às 6h15, lá em Recife, o Botafogo venceu por 2-1, fora de casa, gols de Keisu Konda e Caio Alexandre. E Thiago Neves diminuiu. Vamos ver o que o Guilherme Monteiro tem a falar sobre a vitória do Fogão. Olá, amigos da MFTV, aqui fala Guilherme Monteiro e estamos chegando para mais um resumo rodada do Botafogo no Brasileirão. Bom, amigos, o Botafogo enfrentou o Sport pela 15ª rodada do Brasileirão e fomos até Recife e batemos a equipe pernambucana, uma equipe que vinha tendo resultados muito surpreendentes nesse Campeonato Brasileiro, e numa partida com o Botafogo muito superior, fomos ao Recife e vencemos. Bom, né, o contexto do jogo foi bem próximo do que a gente viu de bons pontos em relação à equipe em relação ao jogo do Palmeiras. A equipe novamente teve uma atuação defensiva muito boa. A gente evolui a cada jogo na questão da pressão pós-perda, a pressão e fechamento de linha de passes dos adversários, uma pressão muito eficaz, muito eficiente, uma equipe que marca forte. E essas foram as bases da nossa vitória hoje novamente. Eu acho que esse sistema defensivo forte tem pautado muito esse início de trabalho do Bruno Zanoli no Botafogo. E hoje com o Calu, né, uma das novidades da nossa equipe, já que o Babi suspenso não poderia jogar contra o Sport, a gente teve uma dinâmica hoje muito melhor do que em relação ao jogo contra o Palmeiras na questão da organização ofensiva. A nossa equipe conseguia ter bons mecanismos pelo lado direito, principalmente, até porque era o nosso lado mais forte. A equipe conseguia triangular muito usando o trio Kevin com um corredor aberto, atacando o espaço. Honda aparecendo ali por dentro junto com o Calu, que partia bastante da ponta para dentro, mas se associando com o Honda e deixar o corredor livre para o Kevin, como eu expliquei anteriormente. O nosso lado esquerdo era um lado mais focado em ataque de espaço. O Juan e o Caio eram muito mais voltados para esses aspectos, mas não foram muito explorados nesse sentido. O Juan, quando foi acionado, muito mais em jogadas de 1 contra 1, jogadas individuais, e que ele sofreu muito para superar o Patrick, que vem fazendo um campeonato brasileiro pelo Sport bem competente, bem feito. Então a equipe sofreu, não atacou tanto pela esquerda. E o contexto do jogo também mostra cada vez mais que o Botafogo vem evoluindo também em termos físicos, em termos de concentração. Até porque a partir do segundo tempo, no minuto 8, a gente perde o Rafael Foster expulso, uma jogada muito ríspida e bem imprudente por parte do Rafael. E a gente tem que, a partir desse momento, controlar ainda mais o jogo sem a bola. E fizemos isso com muita qualidade. A gente fez uma linha de 4, uma linha de 5 na última linha, com os laterais e os pontas dando muito suporte um ao outro. Foi muito bom ver o Guilherme e o Juan se dedicando bastante para ajudar o Vitor e o Kevin. Isso aí, essas dobras, foram importantes para que o Sport não tivesse superioridade numérica na lateral, que era um setor, principalmente as laterais no lado esquerdo de ataque do Sport, lado de defesa do Botafogo, onde eles levavam muita vantagem,
com o Marquinhos e a equipe soube marcar bem a parte da expulsão e também defender bem o corredor central. O corredor central bem defendido com o Caio, com o Honda e no finalzinho do jogo com o Renteria, já que o Caio fisicamente acabou-se a partir do minuto 35. Ele foi substituído e o Renteria pôde ajudar muito bem. E o Sport, a partir da expulsão, teve um gol logo aos 10 minutos, logo assim que saiu a expulsão. Gol do Hernani Brocador, gol do Thiago Neves, perdão, primeiro gol dele com a camisa do Sport, se não me falha a memória. Mas a partida, apesar do gol, o Sport não criou muita coisa. O Botafogo soube se defender bem e algumas vezes conseguia fazer coisas que deveria ter feito em outros jogos, mas não tinha confiança para fazer, que era pegar a bola, circular e gastar o tempo. Fizemos isso por alguns minutos e que deu uma sustentação, deu um tempo para nossa defesa respirar e não sofrer tanto, que foi importante também para cozinhar o jogo. E tivemos poucas chances em contra-ataques, tirando um chute bem aleatório do Guilherme Santos, que quando pegou a bola no contra-ataque não soube o que fazer e chutou a bola longe. Então é isso, né? O Botafogo bateu bem no Sport e agora quarta-feira temos mais um desafio difícil, importante no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. A equipe não vai ter o Rafael Forster expulso e o Benevenuto também suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas com os jogadores suplentes, né? O Renteria e o Souza, que devem ser os jogadores que devem entrar, devem dar o suporte necessário e nossa equipe fazer um jogo competitivo e quiçá trazer os 3 pontos para o Rio, que a gente precisa, né? Até mesmo para afastar esse fantasma do rebaixamento, que por mais que nós não estejamos agora na zona, ele ainda está ali próximo. E mais uma vitória fora de casa, contra um adversário do calibre do Grêmio, vai ser importante para a nossa recuperação, principalmente psicológica e de confiança dos atletas. Bom, né? Então basicamente é isso. A equipe venceu, convenceu e, acima de tudo, com o melhor desempenho no Brasileirão em 2020 e vem para agora mais desafios e que eu espero que todos eles com nossa vitória. Então foi isso, amigos. Um grande abraço a todos e fui! Exatamente, agora o Fogão na 13ª colocação, começando a se recuperar, 2 vitórias seguidas. Então, de 3 vitórias do Botafogo em 15 jogos, 2 foram nos últimos 2 jogos. Então, começa a escalar, começa a se recuperar, já está na 13ª colocação, já começa a se afastar da zona de rebaixamento. O outro jogo, agora das 8h30, o Internacional recebeu o Atlético Paranaense no Beira-Rio e venceu por 2-1, um gol de Thiago Galhardo, outro de Abel Hernandes. Renato Kaiser diminuiu para o Atlético. Vamos ver o que o Mário Magalhães tem a falar sobre a vitória do Colorado, ex-líder da competição. Alô pessoal, Brasileirão MFTV aí pra gente repercutir a boa vitória do Inter, que teve um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo bem sofrido, contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio. O Inter abriu o placar ali logo aos 6 minutos, depois de um bom cruzamento do Heitor, cabeçada do Thiago Galhardo, gol bem parecido até com o gol da última rodada em relação ao jogo com o Bragantino. O Inter marcou 1-0, o Thiago Galhardo chegou aos 13 gols e importante saída do Inter na frente no placar. Depois aos 35 o Marcos Guilherme cobrou um cruzamento da direita ali, a defesa do Atlético afastou e o Heitor de novo deu tipo uma espécie de um lançamento para a área, assim, meio cruzamento. O Abel Hernandes aproveitou a bobeada da defesa do Atlético ali e encobriu o Jandrei cabeceando e fazendo 2-0. Aí parecia que o jogo estava bem tranquilo, resolvido. Mas aí no finalzinho ali do primeiro tempo o Moisés errou uma jogada na saída de bola, Carlos Eduardo avançou em velocidade pela direita ali e fez o cruzamento para o Renato Kaiser, né, que cabeceou e marcou o gol do Atlético. O segundo tempo o Inter começou a sofrer bastante com as ações do Atlético, levou bola no travessão em cobrança de falta do Ravanelli e no finalzinho da partida ali o Lomba fez praticamente 2 milagres numa grande defesa, depois de uma finalização do Kaiser ali no finalzinho da partida e depois defendeu a bola com o rosto no chute até do Fabinho. Então com esse resultado o Inter vence, vai aos 28 pontos, agora 2 vitórias seguidas, depois de uma série de maus resultados no mês de setembro. O Inter agora 28 pontos, como eu falei, 2 pontos atrás do Atlético Mineiro e na próxima rodada o Inter enfrenta o Sport Recife na Ilha do Retiro. O Inter fez um bom primeiro tempo, conseguiu construir o resultado, mas no segundo tempo passou por muitos sustos ali, foi dominado pelo time do Atlético e se tivesse empatado a partida não teria sido nenhuma surpresa, vamos dizer assim. E o Kudê foi colocando em campo o que tem à disposição, temos muitas lesões, a questão do calendário de jogos atribulado,
Então ficam entrando esses jogadores que a torcida questiona, mas é o que tem à disposição, então ele não tem muito o que fazer. E tem que fazer as substituições, porque senão vai começar a perder peças durante a temporada. Um abraço a todos e até o próximo Brasileirão MFTV. Bom, agora o Inter está na terceira colocação, passou um tempo sem vencer, o que deixou um pouco atrás na disputa, na questão de pontos, mas agora já começa a subir, já começa a se recuperar. E o último jogo da rodada, no Castelão, o Ceará recebeu o Corinthians e venceu de virada por 2-1. O Corinthians saiu na frente com o Léo Natel, uma falha grotesca do goleiro Fernando Praz, logo depois o Gil fez um gol contra. O Fernando Sobral virou praticamente no último lance. E vamos ver o que o Sérgio Rodrigues tem a falar sobre a vitória do Ceará dentro de casa de virada. Uma vitória muito importante, que agora o Ceará está na 11ª colocação. Volta a vencer, que não vencia há muito tempo. Acho que a última vitória foi contra o Flamengo. E aí, galera da MFTV, tudo tranquilo? Pessoal, primeiramente um abraço pro meu amigo Arthur, host do programa. Brincadeiras à parte, 2-1 pro Ceará, vitória num jogo completamente fora do nexo, de lances grotescos, né? O Corinthians abriu o placar, uma falha bizarra do Fernando Praz, o Ceará empatou, um gol contra do Gil, e virou, né, num pênalti ali em cima do Kelvin. O Cássio foi sair jogando, foi bloqueado, saiu jogando errado, depois derrubou o Kelvin. Então os lances capitais foram realmente bizarros e foram que decidiram a partida. A meu ver, isso reflete a situação dos dois times, né, que estavam muito mal. O Corinthians segue mal, lógico, apesar de estar pouco atrás do Ceará, mas segue ali na zona, o Ceará está um pouco acima. E reflete a situação dos times, né, que acaba afetando o lado mental dos jogadores e por isso saem tantos lances bobos, ao meu ver. Acho que só isso que explica, né? E pro lado do Ceará isso também conta bastante, porque o lateral direito, Eduardo, né, que já havia entrado no decorrer do jogo, foi expulso, um lance muito duro, deu uma cotovelada no jogador do Corinthians. Então, lances capitais completamente bizarros, e pro Ceará fica nada mais nada menos que os 3 pontos, né? Porque o jogo, apesar do Ceará ter se segurado bem com a menos durante quase todo o segundo tempo, o jogo foi muito fraco tecnicamente, muitos erros de passe, erros de finalização. Então é ver se essa vitória, se esses 3 pontos conseguem dar uma guinada na moral e na parte mental dos jogadores, e eles conseguem fazer melhores atuações, né? Porque essa foi a casa do destino, né? O Gil, que foi o protagonista do gol contra, né, ainda perdeu um gol no final. Eu, como torcedor pessimista, já estava contando com esse empate do Corinthians quando eu vi aquela bola, e o Gil bateu ali na trave, foi tirado o prazo, perdeu no último minuto, depois o juiz acabou. Então é isso, né? Ver se os caras melhoram a parte mental, porque agora tem uma semana inteira para descansar, para trabalhar, e ver se entram com ânimo, com espírito mais vencedor e mais assertivo nas ações, né? Porque esses 3 pontos, ao meu ver, vieram quase por obra do acaso, né? Mas é isso, no campeonato longo como esse tem que contar com sorte também, e dessa vez ela estava do lado do Ceará, ainda bem. É isso aí, pessoal, valeu! Bom, tinham me ligado aqui, perdoem, e vamos voltar para mim, aí uma outra roupa, falar sobre o jogo do Corinthians. Arthur Cartanian, é com você. Depois de 8 anos fora da zona de rebaixamento, o Corinthians volta a figurar no Z4 do Campeonato Brasileiro após derrota por 2-1 contra o Ceará de virada no Castelão. O Corinthians, no último jogo com o Diego Coelho, saiu na frente com o Léo Natel, um chute de fora da área, em que o goleiro Fernando Praz engoliu um belo de um frango, e depois o Gil, num gol contra, empatou a partida para o Ceará, né? O Corinthians jogou muito mal mais uma vez, um time mais uma vez muito desorganizado, muito espalhado pelo campo, não criou muitas coisas além do gol e além de um chute na trave de longe que o senhor Ramiro, que mais uma vez entrou em campo, né? Não dá para entender, já é o terceiro treinador que coloca o jogador para jogar frequentemente, acertou a bola na forquilha. Falando sobre a escalação, Diego Coelho repete mais uma vez o seu padrão de mudar todas as vezes a escalação do Corinthians, né? Em todos os jogos dele as escalações mudaram, e ele não responde para o Sr. Capelanes depois do fim do jogo qual que é o critério de escolha dele para a partida. Então realmente um trabalho horroroso, não dá para entender, não dá para defender. O Corinthians entrou sem centroavante, entrou com um time com 4 meias, né? Um 4-2-4, repetindo o que o Carille fez em 2018, só que deu muito errado. No final do jogo, Cássio faz um pênalti extremamente bobo,
bobo. O Ceará vai, faz o gol, vira a partida e o Corinthians na zona de rebaixamento. Pela primeira vez desde 2007, o Corinthians figura na zona de rebaixamento depois da 10ª rodada. E pela primeira vez desde 2012, aparece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Volto para o estúdio, Arthur Cartalian. Muito obrigado. Bom, já falei o que tinha para falar, passar a classificação aqui para vocês. Atlético Mineiro em primeiro, Flamengo em segundo, Inter em terceiro, São Paulo em quarto, Fluminense em quinto, Santos em sexto, Palmeiras em sétimo, Fortaleza em oitavo, Sport em nono, Vasco em décimo, Ceará em 11º, Atlético Goianiense em 12º, Botafogo em 13º, Grêmio em 14º, Atlético Paranaense em 15º, Bahia em 16º, Corinthians em 17º, Coritiba em 18º, Red Bull Bragantino em 19º e Goiás na última colocação. Os jogos da próxima rodada, que já começa hoje, na quarta-feira, teremos Palmeiras e Coritiba, 6 horas, Grêmio e Botafogo 7h15, Santos e Atlético Goianiense 8h30, Atlético Paranaense e Corinthians 9h30, Atlético Mineiro e Fluminense 9h30, Sport Recife Internacional 9h30. Amanhã, quinta-feira, 8 horas, Flamengo e Red Bull e Goiás e Bahia também 8 horas, só que na sexta-feira, meu senhor. Isso aí só serve para me complicar aqui no campeonato, cara. Só me serve para isso. Enfim, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo e viva o Brasileirão.